Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um body que esse modelo eu fiz quase igual a um modelo que tem muito em site gringo, site russo, site americano, tem muito esse modelo. Eu usei quase exatamente um novelo inteiro de fio Anne para fazer esse tamanho M. Você pode usar o fio que você quiser, a agulha idem que você quiser também. Eu usei a agulha número 2, tá bom? Eu vou mostrar as costas, depois a gente vê como faz. Essa é a lateral e as costas do maiô, que são ambas cruzadas com cadarço, né, para dar mais sustentação para a peça. Ele não é difícil de fazer, mas não é nível iniciante não, tá? Se você estiver bem iniciando, você vai ter bastante dificuldade de fazer ele, creio eu, tá bom? Vamos ver como faz? Seus lindos, para um tamanho M de maiô, nós começamos com fio Anne, né, e agulha número 2, com 23 correntinhas. Voltamos 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, nós começamos a fazer pontos altos. Que esses 4 primeiros pontos equivalem a um ponto alto, né? Então, nós vamos fazer carreiras que aqui vão resultar 18 pontos altos. Pontos altos, quase não saiu. Nós vamos fazer 9 carreiras retas, com 18 pontos altos. Feitas as 9 carreiras de 18 pontos, lembrando que nesses trabalhos assim, a gente considera as 3 primeiras correntinhas como um ponto, né? Então, a partir daqui, a partir da 10ª carreira, nós vamos começar a fazer um aumento no início e um aumento no final da carreira. Então, eu faço 3 correntinhas mais um ponto no mesmo lugar. Vou acompanhando um ponto para cada ponto da carreira. E no último, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou ter 2 pontos a mais a cada carreira. Depois de fazer 15 carreiras com um aumento no início e um aumento no final, nós vamos começar o ponto fantasia. Como a gente começa ele? Começamos com 3 correntinhas, pula 2 pontos da base, no terceiro faz um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 da base, um ponto baixo. 2 correntinhas, pulamos 2 da base, um ponto baixo. E aí repetimos. Fazemos 3 correntinhas, né? Aqui eu acabei o segundo com 2, vamos recomeçar. O primeiro com 3 correntinhas, pula 2 da base, faz um ponto baixo. E aí mais 2 com 2 correntinhas. Reiniciamos. 1, 2, 3, pula 2, um ponto baixo. 1, 2, pulamos 2, um ponto baixo. 1, 2, pulamos 2, um ponto baixo. Vamos repetindo isso até acabar a carreira com a correntinha com 3. Encerra a carreira com o arquinho de 3 correntinhas, viramos. Fazemos 5 correntinhas, 4, 5. Um ponto alto duplo no arquinho, uma correntinha, outro ponto alto duplo. Nós vamos fazer 4 pontos altos duplos. Essas correntinhas iniciais equivalem ao 5º ponto alto duplo desse arquinho. Já eu explico para vocês. 3, 4, uma correntinha, 5, uma correntinha, um ponto alto.
Aí fazemos, depois do último ponto alto no arquinho, fazemos um ponto baixo. Naquele ponto baixo entre os dois arquinhos de 2. E aí partimos para o leque seguinte. Começamos com um ponto alto. Viramos o trabalho. Fazemos um ponto baixo na primeira correntinha do arquinho do leque anterior, voltamos, e aí fazemos os 5 pontos altos duplos separados por uma correntinha que nós fizemos aqui. 2, 3, 4, 5, sempre separados por uma correntinha. Uma correntinha e o último é um ponto alto normal, sem ser duplo. Aí, repetimos o ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. E vamos fazendo isso por toda a carreira. Começamos sempre com um ponto alto no arquinho seguinte. Viramos o trabalho, fazemos um ponto baixo na primeira correntinha, que é o equivalente, né, de um para outro arquinho, e fazemos os 5 pontos altos duplos separados por uma correntinha cada um deles. Acabamos a carreira com o último arquinho, iniciando da mesma forma, né, com um ponto alto, ponto baixo no anterior e 5 pontos altos duplos separados por correntinhas. Viramos o trabalho e repetimos a primeira carreira de correntinha, espalhada da seguinte forma: 3 correntinhas, faz um ponto baixo no primeiro arquinho, na primeira correntinha, 2 correntinhas, um ponto baixo no ponto alto duplo central, 2 correntinhas, pula 1, 2, faz um ponto baixo no arquinho, no último arquinho, né, do leque, e repetimos isso. 3 correntinhas no seguinte, 2 correntinhas, um ponto baixo no central, 2 correntinhas, um ponto baixo no último, 3 correntinhas, e pula para o seguinte. Meus amores, depois de fazer 6 arquinhos, conchinhas, como preferir chamar isso, eu acho que já está um tamanho bom para começar a parar de fazer as costas. O que acontece? Eu não gravei carreira a carreira, porque, gente, eu fiz exatamente igual carreira a carreira. Eu fiz aqueles arquinhos alternados, né, de 3, um de 3 e 2 de 2, e a conchinha, né, com os 5 pontos centrais sendo duplos, duplos altos, e sempre repetindo. Sempre eu começava com 3 correntinhas. Vou até mostrar para vocês aqui como faz essa carreira de correntinha em cima da conchinha, para o povo que se desespera quando fala: ai, você pulou, você não gravou tal carreira. Gente, não dá para gravar tudo, tá bom? Não dá. É difícil a gente saber exatamente qual carreira, alguém vai ter dificuldade. Eu tento, mas, assim, sempre lembrando, né, que quem emperrar, me procura aqui nos comentários, ou no Facebook, ou no Instagram. Então, vamos lá. 3 correntinhas, faço um ponto baixo aqui no primeiro espacinho da carreira anterior. 2 correntinhas, um ponto baixo no ponto alto duplo central, que é esse aqui do meio. 2 correntinhas, pulo um espaço e um ponto, faço 3 correntinhas e já parto para o seguinte. É só isso aqui. Só isso aqui. Pula um, o seguinte é o do meio. 2 correntinhas, pula um e vai indo.
Esse foi o de 3, 1, 2, pula 1 no do meio, pula 2 aqui e vai indo. Foi assim que eu fiz em todas as carreiras. A cada carreira tinha mais uma conchinha dessa, né? Porque a gente está trabalhando com aumentos. Na verdade, a cada carreira tinha mais um de cada lado, né? Arquinho desses, tá bom? Então, terminar essa carreira aqui e já volto para mostrar para vocês a sequência. Meus amores, deu um ruim aqui que eu tive que desmanchar pra caramba e tô regravando. Enfim, recapitulando, né, já que eu tô regravando, perdi algumas partes. Eu fiz 6 carreiras de arquinhos, de conchinhas, se você preferir chamar, ou seja, 12 carreiras, né, incluindo com as de correntinha. Fiz a última, distribuindo, a última do ponto fantasia. A última eu fiz com correntinhas, eu espalhei exatamente igual eu estava fazendo as outras, ou seja, comecei com 3, 2 no meio da concha, 3 no intervalo e vai indo assim. Aí eu fiz 4 carreiras de ponto baixo, sendo que eu distribuí um ponto baixo para cada correntinha. Não fiz ponto baixo nos pontos baixos. Então, como é isso? Eu comecei a carreira com 3 pontos baixos no arquinho de 3, fiz 2 pontos baixos no arquinho de 2 e assim foi. Fiz 4 carreiras, tá bom? E aí, eu já emendei aqui para começar a parte da frente. Então, eu já fiz uma carreira que eu fiz um aumento no início e um aumento no final, e eu vou ficar fazendo carreiras assim, com um aumento no início e um aumento no final. Já eu volto para falar para vocês quantas carreiras vão ser. Então, na parte da frente, eu fiz 11 carreiras com um aumento no início e um aumento no final. Então, eu cheguei a 40 pontos. Desses 40 pontos, eu distribuí a primeira carreira com aquelas correntinhas, né, de 3, 2, 2. Eu comecei exatamente como comecei a parte das costas, ou seja, fiz primeiro 3 correntinhas, depois 2, né, e terminei com 3. E aqui eu vou continuar fazendo com aquele aumento que a gente viu lá atrás, creio eu que pelo menos 5 carreiras de conchinhas, ou seja, 10 carreiras, né, contando com a carreira da correntinha. E daquele mesmo esquema, gente, 3 correntinhas, fui no primeiro espaço, 2 correntinhas, no ponto central, 2 correntinhas, no último espaço e segue, tá bom? Já volto para mostrar para vocês o tamanho que eu vou fazer do aumento e depois qual a sequência. Seus lindos, esse vídeo não está querendo sair de jeito nenhum, mas eu sou teimosa e vamos embora. Perdi um pedação, uma parte porque deu problema no arquivo, outra parte porque o microfone não funcionou, ficou só a imagem. E eu não sei editar botando som, isso ia ajudar bastante, mas eu não sei, gente, foi mal, desculpa aí. Então eu vou explicar o que eu já fiz, vou dar uma recapitulada no que eu sei que eu já gravei e vou explicar o que eu já fiz. E quem ficar ainda na dúvida, eu peço 1000 desculpas e dou aquela lembrança que é só me falar aqui nos comentários, no Facebook Nó Chique, que é mais fácil, porque dá para trocar foto, ou no Instagram, que para mim é um pouco mais difícil ver foto, porque às vezes a foto facilita, né? Quando a pessoa está fazendo a peça, facilita para eu entender qual é a dúvida, né? E ajudar. Então vamos lá. Boa vontade eu tenho, gente, então vamos lá. Recapitulando. Eu iniciei, né, juntei aqui na frente, fiz até chegar a 40, acho que foi 40, né, de largura aqui, essa parte aqui eu sei que ficou, essa parte eu sei que gravou. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, 9 carreiras de conchinha, ondinha, como você preferir chamar,
Ou seja, 18 carreiras, então, né, contando com as carreiras de correntinha, sendo que o aumento foi feito exatamente igual eu fiz nas costas, ou seja, se ficou alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, que eu peço desculpas, eu gravei isso, mas eu perdi, e não dá para desmanchar isso tudo aqui, né, gente? Para refazer fica complicado pra caramba. Então, vamos lá. Eu fiz essas 18 carreiras com aumento, aí chegou no tamanho bom para cintura, que aqui a gente tem que lembrar que, no caso, eu estou usando Anne, que não é elástica, né? Então, por isso, tem que contar um pouco que vai ceder o tecido. Aqui ficou com uns 37 centímetros, mais ou menos, de largura. Atrás ficou um pouco menor. E como a lateral vai ser presa, a lateral da calcinha vai ser presa com cadarço, né? É legal deixar um espacinho menor e tal, porque lembrando, né? Cede. Então, vamos lá. Aí, quando a gente começa a botar reto, como faz isso? A primeira carreira de correntinha, depois que para de aumentar, eu fiz 5 correntinhas. Aqui, na conchinha da carreira anterior de aumento, eu fiz normal, com 5 pontos altos duplos. Aí eu fiz 5 correntinhas e segui a carreira normal. E aí eu fechei ela com 2 correntinhas e um ponto alto. Aqui, uma correntinhazinha abaixo na carreira anterior, só para dar um pouquinho mais de estrutura para a peça. Aí, a partir dessa carreira, as conchinhas, como não tem mais aumento, a gente vai fazer metade, né, dela nessa carreira seguinte. Então, a metade no crochê, quando é número ímpar, a gente sempre conta o do meio, né? Então, são 3 pontos altos duplos. No caso, começamos com 5 correntinhas, que são 4 do ponto alto duplo, mais a correntinha do espaço. 2 pontos altos duplos, aí faz o ponto alto e segue a carreira normalmente. A carreira seguinte, gente, a carreira de correntinha, sempre fazemos 3 correntinhas entre as conchinhas, 2 e 2, ok? Isso não muda. A carreira seguinte, de pontos altos duplos, ou seja, de conchinha, né? A gente faz ela completa. Ou seja, aí nós fazemos um ponto baixo, fazemos o ponto alto e a sequência normal do lequezinho, um ponto alto e 5 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha, e o último ponto alto, aquela sequência toda, né, que eu já mostrei anteriormente no vídeo. E aí vamos repetindo isso. Sempre as carreiras de pontos altos, sempre começamos com os 5 correntinhas, perdão, e acabamos com os 3 pontos altos duplos. Sempre assim, até chegar no tamanho que a gente vai querer para o decote. Ok? Então, é isso aí. A carreira que acaba aqui na lateral, nós fazemos depois também 5 correntinhas, porque aqui equivale a um ponto alto mais 2 correntinhas. E isso é como nós acabamos essa carreira. Aqui são 2 correntinhas e o ponto alto, ok? Então é isso, meus amores. Mais uma vez, desculpa. Se ficou alguma dúvida, me pergunta aí, que eu tento explicar de novo. E vamos na sequência da peça. Por enquanto, eu fiz 1, 2... Peraí. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por enquanto, eu tô na 7ª carreira de conchinhas. E ainda falta um pedaço, ok? Eu vou fazendo aqui, depois já volto. Espero que essa parte tenha gravado. Vou dar uma conferida e vou ficar conferindo agora, quadro a quadro, se tá gravando, ok? Seus lindos, depois de fazer 21 centímetros, né, dessa parte reta, eu comecei a fazer o decotinho, né, a cava e o decote. Aí a gente vai acompanhando, né, vai acompanhando o ponto. Eu comecei a fazer o decote na carreira em que os 2 pontos, né, em que o ponto se dividia aqui certinho no meio, olha lá. Aí depois eu vou pegar o outro lado e fazer daqui, tá bom?
e sempre acompanhando o ponto. Um detalhe legal para ressaltar é o seguinte, nos cantinhos, aonde eu faria um ponto baixo, aqui no início e no final da carreira, eu estou fazendo ponto baixíssimo, porque eu fiz baixo, ficou meio altinho, né? Não ficou baixo o suficiente para depois fazer o acabamento, né? E com ponto baixíssimo ficou mais, né? Ficou mais discretinho. E é isso aqui, eu vou fazer assim até formar acabar o triângulo, depois eu vou fazer do outro lado. Meus amores, eu terminei um lado, iniciando e terminando as carreiras sempre com pontos baixíssimos, ao invés de pontos baixos, para não dar um carocinho, né, nas emendas, nas viradas. Ficou assim. Agora eu vou começar a fazer o outro lado. Aí eu emendo, eu fui até aqui, eu começo exatamente aqui, exatamente no mesmo lugar, e faço o outro lado, da mesma forma. Emenda aqui. Fazer só uma correntinha para começar. E já começo a trabalhar sem ponto baixo, como eu falei. 1, 2, 3, vai lá e vai indo. Depois de ter feito os dois lados, né, os decotinhos dos dois lados, a gente arremata aqui também. E vamos fazer umas carreirinhas de ponto baixo só nessa parte aqui, decote e cava, ok? Só essa parte aqui, vai ser de vai e volta. O que eu vou fazer para isso, na primeira carreira, é o seguinte, fazer menos pontos do que eu tô tendo aqui. Então, eu vou fazer aqui, já falo para vocês, eu vou ver se fica melhor fazer os pontos que eu tenho, né, fazendo os pontos nos altos e nos altos duplos, e ignorar a correntinha ou juntar pontos. Já já eu vejo aqui como fica melhor o caimento e falo para vocês. Meus amores, eu fiz 4 carreiras de ponto baixo, sendo que na primeira eu peguei, como eu falei para vocês, nos pontos. Eu não fiz ponto baixo nas correntinhas. Aqui fica difícil de ver. Não, acho que dá para ver, né? Aqui, um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui. Aí, entre as carreiras, eu fazia um e já pulava para o ponto seguinte, olha lá, um ponto aqui no ponto alto duplo, aí um entre as carreiras e ia indo, olha só, nos pontos. Se você fizer ponto baixo, inclusive nas correntinhas, vai ficar largo. E a gente quer que fique mais tensionadinho, né? O que acontece? A primeira carreira eu fiz assim, na quina eu fiz 3 pontos. No mesmo ponto, no ponto central aqui do leque, né, eu fiz 3 pontos baixos, e no meio eu fiz juntando, eu puxava um daqui, um do meio e um de lá. Aí na carreira seguinte eu pegava um de cada lado e o do meio, né? E repetia aqui os 3 pontos em cada carreira. E aqui eu fazia, no início e no final, eu fazia para ficar retinho assim, eu fazia 2 pontos juntos, 2 pontos baixos juntos, no início e no final. Dá para ver aqui, né? Olha lá, vou até desmanchar para vocês verem. Os 2 últimos e os 2 primeiros pontos, eu fiz juntos. Puxa um, puxa o outro e junto. O que acontece? Agora, só está faltando a carreira de arremate, que vai ser uma carreira, a volta inteira, de ponto baixo. A volta total, gente. Tá? Vai ser uma carreira só, num respiro só. A volta total, né?
Sendo que aqui na parte de trás do biquíni eu vou fazer 2 alhetinhas, eu vou mostrar para vocês como. Duas também, quer dizer, né? Que vai ser a união. Em cada lado aqui, logo no início da parte reta. E uma de cada lado aqui. Eu vou mostrar para vocês como, tá legal? Por que eu arrematei aqui? Porque se eu vou fazer uma aleta aqui, a aleta que eu falo é aquele negocinho para enfiar o cadarço para amarrar, né? Eu achei que não fica tão seguro ter um arremate exatamente aqui, né? Então, eu arrematei ali e vou começar em um outro canto. Eu vou começar essa carreira de pontos baixos, aqui é meu lado avesso, né? É o lado avesso do ponto, e aí eu aproveito e deixo a colinha das linhas aqui para eu não esquecer disso. Então, eu vou virar para o lado direito e vou pegar aqui no meio mesmo. Que entre as pernas aí não tem, né, problema. E aí eu vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral dessas de ponto alto. Na lateral aqui desse ponto alto, que é duplo, né? Então equivaleria a 4 correntinhas. Eu vou fazer 3 pontos e 1 nas interseções. Meus amores, já fiz toda a volta de pontos baixos. Nas laterais, eu fiz 3 pontos baixos. Aí, quando tinha essa argolinha que era para fazer o ponto, né? Eu fazia um ponto só, fui indo assim. Essa parte, como eu falo, né, em vídeos que tem esse acabamento, é legal você ir vendo como é seu ponto, como ficou o seu trabalho e quantos pontos você vai precisar fazer, né? Porque de repente você pode precisar de mais ou menos pontos do que eu fiz para o seu trabalho ficar, né, legalzinho, assentadinho. Legalzinho não, né, gente? Ficar bom, né? Então, o que acontece? Eu fiz mais uma carreira, né, de pontos baixos aqui nessas partes que eu tinha feito, né? Aí finalizou a duplinha do ponto baixo, daquele efeitinho que dá. Aqui eu fiz no mesmo esquema, eu fiz 3 pontos nas quinas, né, do triângulo, do decote, e aqui eu fiz juntos, né? Aqui eu fiz 3 correntinhas só, para ficar uma aleta bem pequenininha mesmo. E aqui embaixo eu fiz com a distância desse ponto grandão também 2 aletas. Por que eu fiz essa distância? Porque eu medi aqui, que eu fiz uma aleta em cima e outra eu vou usar esse furo aqui do ponto. Não quis fazer aleta aqui não. E aí eu achei que fica legal nessa distância. Os cadarcinhos, né, os fiapos, como eu chamo. Eu fiz com fio duplo, né? Que eu saio puxando assim um pedação e crocheto com uma agulha mais grossa ou não, você pode fazer com a mesma agulha que você fez o trabalho. E vou fazendo a correntinha normal. Não tem ciência, não tem mistério algum nisso aqui. Bom, eu faço, puxo assim e começo a crochetar. Na parte de baixo, desses fiapos aqui de baixo, eu acredito que ficou com uns 45 centímetros, que já é mais do que o suficiente, né? Para o tamanho de maiô que eu estou fazendo, porque já ficou bem justo na lateral, vai ficar bem unidinho mesmo, então eu não preciso de muita cordinha, né? E para a parte de cima, como eu sou exagerada, eu estou fazendo bem grandona. Sei lá, vai ser tipo 1 metro de fiapo. Porque ainda vai cruzar aqui, né? Esse lado aqui que já tá pronto, eu mostro para vocês. Vai cruzar aqui, então precisa, né, ser maiorzinho. Não pode ser tão pequeno. Tá bom? Gente, atentem pro tamanho de maiô que vocês forem fazer, porque eu fiz esse tamanho médio, que é um médio para pequeno, né, pelo tamanho do manequim. E olha o que sobrou de um novelo de Anne. Quer dizer, é uma conta bem justinha, né? Eu tinha outro novelo, se acabasse, né, eu não ia ficar na falta. Eu tinha outro novelo dessa mesma cor. Mas é perigoso quando não tem, né? Imaginou faltar só um pouquinho? Complicado.
Ah, outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Gente, esse é o meu primeiro vídeo de maiô barra body aqui no canal. Eu tive vários problemas técnicos aí, quem viu, né, antes, né, eu perdi pedaços de arquivo. Teve outras partes que aí o microfone resolveu parar de funcionar e eu só vi depois, e aí já estava um pedação pronto. Enfim, cheio de probleminhas. Mas, então, por conta disso, né, e por ser body, eu não sei muito quais as partes que são, né, mais relevantes para explicar. Se você ficou com alguma dúvida, falei isso tudo para falar o que eu sempre falo. Se você ficou com alguma dúvida, me procura aqui nos comentários, no Facebook Nó Chique ou no Instagram, que a gente desenrola a sua dúvida aí, tá bom? Então é isso, seus lindos. Vocês já viram no início do vídeo, né, a peça pronta, né? Não é difícil de fazer, não é das coisas mais fáceis, né? Não é nível iniciante, mas não é difícil fazer esse modelo assim. E dá um efeito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Meus amores, eu voltei porque eu lembrei que eu não mostrei como cruzar o cadarço aqui na lateral, né? Puxa de um lado o fio, que aqui não vai querer entrar só porque, né? Só porque sim. Todos os outros entraram. Aí esse que eu resolvi... Pronto. Esse que eu resolvi filmar, resolvi mostrar e tá fazendo essa gracinha. Fazer passar vergonha em vídeo. Então, vamos lá. Pronto, só esse aqui. Bota um lado, bota o outro. E aí cruza, que nem um cadarço. Aqui nas costas eu falei que ia usar essa parte aqui como aleta, né? E pronto. E aqui do outro lado. E amarra. Pronto. Tá bom? Só isso aqui. Em cima, né? Puxa aqui, também cruza no meio das costas, né? Fica assim. Vocês viram no vídeo, né? Eu mostrei a parte das costas no início, tá bom? E mostrei não, né? Vou mostrar, porque eu faço isso depois. Aí na hora de montar o vídeo eu mudo a ordem, tá bom?